Querido amigo professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem onde quer que você esteja nesse momento. É sempre um prazer falar com vocês diretamente dos estúdios da ADC-TV, a nossa querida TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, no sul do Brasil. Falando com todos vocês do mundo inteiro. É um prazer falar com vocês que nos acompanham sempre, que curtem, que divulgam o nosso trabalho e que fazem com que a gente tenha muita relevância nessa plataforma extraordinária chamada YouTube, onde já estamos chegando em 200 mil inscritos. É a nossa meta e logo, se Deus quiser, chegaremos com o teu apoio aí na tua igreja local, somando para o reino de Deus. Vocês que não são de Criciúma estão nos acompanhando em todos os trimestres e sabem que nesse terceiro trimestre, por conta de não termos uma lição específica da nossa casa publicadora, nós estamos atuando localmente com a nossa lição de discipulado, preparando a nossa igreja e os nossos discípulos para serem relevantes em nossa sociedade. Uma igreja só é relevante quando ela prega o Evangelho e quando ela repercute no reino espiritual a palavra de Deus, e isso tem influências na terra, no céu, no inferno, e isso vai abalando estruturas e o nome do Senhor Deus vai sendo glorificado, porque pessoas vão saindo das trevas, vão conhecendo a maravilhosa luz do Evangelho e aí começam a adorar a Deus, e quanto mais pessoas conhecerem a Deus, mais rápido chegaremos ao fim dessa história e estaremos para sempre junto com o nosso Deus no eterno e no perfeito estado. Na nossa lição do discipulado, estamos já na de número 4 e o título está aí na tela, o discípulo e a sua nova vida em Cristo. Então nós vamos falar de uma nova vida que traz sobre nós implicações, responsabilidades. É claro que nós temos privilégios nessa nova vida. Por quê? Porque agora nós somos filhos de Deus e agora estamos bem pertinho da presença do Senhor, porque o próprio Espírito do nosso Deus, agora ele testifica no coração do salvo que ele é o quê? Filho de Deus. Agora, com essa comunhão poderosa, esse testemunho extraordinário do próprio Espírito de Deus, de que nós somos filhos do Senhor, temos uma nova história a traçar, temos um novo caminho a realizar, temos um novo momento a viver, mas agora na presença de Deus e na presença dos homens. Você vai ver o evangelista Lucas falando de Jesus, que o menino crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Usando a analogia do adolescente Jesus de Nazaré, nós estamos também falando do novo nascido, do novo cristão, que precisa crescer em graça e conhecimento diante de Deus e também dos homens. Esta é a nova vida. Não há como você viver na nova vida em Cristo Jesus praticando as mesmas coisas da antiga vida ou vivendo com a mesma mentalidade, dominado pelos mesmos desejos e realizando as mesmas obras. Há que se haver uma diferença pontual, extraordinária, que de fato testifique a mudança ocorrida no homem interior. E nós temos o texto de ouro para esse próximo domingo, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mais uma vez a palavra nova aí. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, nós temos muitas verdades aqui. Nós temos a salvação posicional, assim que se alguém está em Cristo, Cristo é o fundamento da nossa fé. Temos a palavra nova que fala de uma nova situação. A criatura fala de uma criação de Deus, assim como Adão foi criado, assim como eu em Adão vim a essa vida, sou criatura de Deus, a nova criatura também é uma criação, uma idealização de Deus, ou seja, a nova criatura faz parte do plano da salvação. A nova criatura não tem nada a ver com tradicionalismo, com denominacionalismo. Ninguém nasce salvo dentro da igreja A, B ou C. Ele precisa encontrar-se com Deus e nascer de novo. Fala também de velhas atitudes, as coisas velhas se passaram.
Então o termo coisas ele é genérico e é também abrangente, abarcando todas as obras da velha vida, e quando fala as coisas, ele está resumindo tudo o que havia e acontecia na velha vida. Se ele está resumindo tudo aquilo com coisas, é porque também eu não preciso mais lembrar, ficar citando, pormenorizando, especificando coisas da velha criatura. E elas passam como? Passam pela misericórdia de Deus, são lançadas no mar do esquecimento. Nem o Senhor Deus faz questão de relembrar, rememorizar. E isso para o seu discípulo é uma lição também. Você pode alertá-lo de que ele não precisa mais ficar tocando nas coisas da velha vida para realçar a sua salvação, para dar aquele impacto, aquele efeito de salvação. Olha, eu era um pecador extraordinário, eu praticava coisas muito grandes, eu era terrível e agora eu sou um super salvo, porque na mesma medida que eu era ruim, eu vou ser bom aqui. Não. Você não precisa ter praticado tanto pecado e tanta obstinação assim para ser um super crente aqui. Todos precisam ser santos na medida certa, na medida correta, de uma forma equilibrada, para que não haja depois da conversão e do conhecimento do Evangelho alguns desabores, algumas tristezas, algumas decepções, e a pessoa que queria ser super do super na nova vida acaba caindo de novo em pecado, e aí então aquela fé que parecia tão extraordinária, na verdade ela era super frágil ou talvez nem havia existido ainda. Veja bem, temos 4 tópicos aqui para esse próximo domingo: a nossa vida antes de Cristo. 2, a nova vida em Cristo é resultado da regeneração. Nós temos aqui no tópico 3, a nova vida em Cristo e a conduta do discípulo. Ele precisa ter uma primeira conduta quando ele está aprendendo o Evangelho. E 4, a nova vida em Cristo, a prática das virtudes, ou da força, da dinâmica cristã na nossa vida. Ou é a prática virtuosa do verdadeiro cristianismo que nos é entregue pela palavra de Deus, pelo convívio na igreja, pela ação do Espírito Santo, pela doutrina da palavra que recebemos dos nossos pastores, dos nossos líderes, condutores. Enfim, tudo isso vai formando no período do discípulo, do discipulado, uma estrutura de fé que lá na frente vai gerar um crente sadio e sábio para a glória de Deus. Introduzimos então a lição de hoje, estudaremos sobre a nova vida, como já foi falado. O discípulo de Cristo passa a desfrutar e praticar. O estudo de hoje abordará sobre como era a nossa vida antes de Cristo, sobre a importância da regeneração, e aqui depois nós vamos dividir essa palavra aqui na raiz, no prefixo e no sufixo, para entendermos melhor o que é regeneração, como garantia dessa nova vida. A nova vida, ela só existe por conta da regeneração. E finalmente vamos refletir sobre a conduta, fala de caminho, fala de um percurso, fala de um fluxo, e as práticas cristãs do discípulo como características de sua nova vida, desfrutada em Cristo Jesus. Sempre em Cristo Jesus, por Cristo e em Cristo é a vida do crente. Ele é o nosso modelo, Cristo é o nosso paradigma, ele é o arquê, ele é o princípio, ele é o primogênito, ele é então o nosso modelo. Nossa nova vida, ou a nossa vida antes de Cristo Jesus. Então nós estávamos separados de Deus. Separados de Deus, e aqui há um texto clássico em Isaías 59, versículo 2, que você deve ler, e isso aqui deve estar inculcado na mente do teu discípulo. Por quê? Porque, como dizia um dos meus mestres, pastor Aldo Galina, da cidade de Joinville, a quem eu mando um abraço, se ele estiver por acaso nos ouvindo, ou quem estiver nos acompanhando e o conhece e puder depois levar essa palavra, ele dizia que parece que Deus dá para crentes um chaveirinho com vários textos. A palavra de Deus é toda inspirada, mas alguns versículos vão marcar a nossa vida e se identificar mais conosco por conta das experiências que nós vamos tendo na vida. E nesse chaveiro, nessas chavezinhas de Deus, para que a gente tenha maior entendimento de Deus, nós temos aqui esse texto de Isaías 59, 2, que
todo cristão deve ter marcado dentro do seu coração, que diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aqui é o profeta Isaías falando com a nação de Judá. E ele está dizendo de iniquidade. E depois, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou o rosto de Deus para nós, para que ele não vos ouça. Então nós temos iniquidade e nós temos aqui a palavra pecado. Como o profeta está falando com a nação, e nós subentendemos que a nação tem conhecimento de quem é Deus, e a vontade de Deus através da palavra que a eles está sendo revelada. Nesse caso, o profeta está profetizando e a construção histórica da Bíblia está acontecendo. Mas a virtude de Deus na vida do profeta é percebida também com inspiração e autoridade de Deus, porque o profeta está falando em nome de Deus e toda a nação percebe isso. Não está escrito ainda, mas é virtude. Mas eles já têm a lei de Moisés, que já está toda ela escrita e dada ao povo, e é base, inclusive, para o culto de Israel, o levirato. Todo aquele cerimonial da imolação do cordeiro, os holocaustos dos bovinos, também das aves, e toda aquela estrutura de culto já está lá na palavra de Deus toda formatada, e nós subentendemos que esse povo tem o dever de obedecer a Deus, porque a nação de Judá e de Israel é um povo que vive sobre uma égide teocrata, ou seja, Deus governa aquele povo. Então, quando ele está falando de iniquidade, ele está falando de um padrão de pecado que é assumido pela pessoa, sempre praticando a mesma maldade, mas conhecendo aquilo que é bom. Então, uma pessoa, quando tem um prévio conhecimento ou um conhecimento estabelecido da palavra de Deus, da vontade de Deus, de quem é o Senhor e a sua vontade, que tem a revelação de Deus, manifestações do Espírito, a glória de Deus, como tinha Israel e há também na igreja, esse povo agora ele está em um outro patamar de percepção, e quando ele peca, ele se torna iníquo. Por quê? Porque a iniquidade é uma resistência da verdade. E quando falamos aqui em pecado, então estamos fazendo uma diferenciação do pecado como aqueles atos fortuitos, aqueles atos que muitas vezes não são deliberados e que não são desejados, pré-concebidos, como é o caso da iniquidade. São erros que vão se avolumando, e a palavra de Deus aqui no Novo Testamento, a posteriori, vai dizer, o apóstolo João vai dizer que há pecados que são para a morte e outros que não são para a morte. Ou seja, há aquele pecado com o dolo, aquele pecado que traz uma condenação mais severa sobre você, e você vai precisar então buscar de Deus ali a remissão daquele pecado, porque aquilo tem repercussão já para a eternidade numa condenação. E há aqueles erros do cotidiano e do dia a dia que são pecados mais leves. Numa gradação de responsabilidade, professor, você vai ver no capítulo 11 de Mateus, por exemplo, Jesus falando contra Betsaida, contra Cafarnaum, contra Corazim, e ele vai dizendo ais e replicando ais sobre essas três cidades ali de Israel nos tempos de Jesus, e ele vai dizendo: se no tempo de Sodoma e Gomorra, se no tempo de Tiro e Sidom fossem manifestados sobre vocês os milagres que vocês estão vendo, eles não teriam sido condenados. E aí ele vai dizer assim, ó, haverá menor rigor para eles no dia do juízo do que para vocês. E veja que Jesus, então, ele está fazendo distinção de pecados e pecados. A gradação de pecado. Você não pode, é tudo pecado. É pecado no sentido de errar. Mas as consequências de cada erro terão na eternidade um juízo maior ou menor, com certeza. E são vários os textos que vão falar sobre isso. Mas para o seu discípulo, você então, com essa visão acerca do pecado, você vai resumir toda essa questão de pecado para morte, não morte, pecados com a gradação maior de juízo, menor, isso e aquilo, você vai estruturar nessas duas palavras, iniquidade e em pecado. Já está de bom tamanho, e você vai ter ali um bom tempo da sua aula com o teu discípulo, e vai ficar muito bem estabelecido a diferença de iniquidade para pecado. Nós então estávamos sobre o domínio do pecado. No livro de Romanos,
O apóstolo Paulo, ele faz uma estruturação do reino das trevas, que se você juntar ali com o livro de Efésios, principalmente no capítulo 6, você vai ver que Paulo apresenta uma estrutura de governança no mundo espiritual, de governança de maldade no mundo espiritual, que vai induzir a humanidade ao erro. Paulo vai falar sobre o príncipe desse século, ele vai falar de uma cegueira que não é uma cegueira definitiva, mas na verdade é uma cegueira estratégica para fazer a humanidade ver aquilo que ele quer ver, afastando a humanidade de Deus, dominando a humanidade nos seus sentidos, dominando os seus desejos, as suas compulsões, seduzindo, e a palavra sedução no dicionário é atrair para o mal, e ele vai seduzindo para o mal e levando as multidões para a morte. Então, o pecado que Paulo vai falando ali nas suas epístolas, ele apresenta o pecado como uma estrutura muito complexa e ampla, que vai, na verdade, repercutindo fortemente na natureza da pessoa. Veja, nós temos a questão da discussão do pecado original. E Paulo vai dizer, todos pecaram. Então, a pessoa que está nascendo hoje, nesse momento, ela já nasce subjugada pelo pecado original. É uma condição do ser humano. E isso pode se antagonizar na mesma palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, que vai falando do culto racional. É aquilo que a gente fala, que o culto a Deus é feito na razão e você se torna moralmente elevado quando você resolve obedecer a Deus, mesmo estando livre para praticar o que você quiser. Porque a liberdade em Cristo é uma liberdade justa. Ele te restaura ao estado original para que você então decida aquilo que você vai fazer com a salvação que Deus te deu. Então você pode usar da liberdade de Cristo e avançar os sinais conforme você quiser. Mas o salvo, ele não voa para longe. Ele vai aos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque é muito melhor estar perto do teu libertador do que estar sozinho, uma vez prisioneiro, longe de quem te fez o bem. Então, a salvação em Cristo te liberta do poder da morte sobre a tua vontade. Mas aquela condição original, ela está. Tanto que Paulo vai dizer o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E ele vai dizendo, desventurado ou miserável homem que eu sou. Isso ele está falando lá em Romanos 7, versículo 19, 24, ele está tendo esse questionamento. Ele não está dizendo que nós somos derrotados por natureza, e ele não está dizendo que necessariamente eu vou ter que praticar pecados porque aquilo que eu não quero fazer é aquilo que eu acabo fazendo. Paulo está usando de uma linguagem poética e ele está se referindo à verdadeira natureza humana que é caída e desgraçada no sentido de estar sem a graça de Deus. Mas agora, conhecendo o Evangelho e tendo a minha razão estabelecida pelo testemunho do Espírito Santo e da Palavra de Deus, eu tenho uma arma poderosa para lutar contra a minha natureza caída. Então agora há um contraponto da minha razão, do meu intelecto, contra a minha verdadeira natureza, que de fato me domina. E Cristo, então, ele me liberta do poder do pecado, de sorte que agora eu posso me declarar livre em Cristo Jesus e vencer o poder da morte e não fazer um mau uso do texto bíblico dizendo o seguinte: quem me livrará do corpo dessa morte? O espírito está pronto, a carne é fraca, eu caio mesmo e não sei o quê. Isso é uma autojustificação, isso é uma pseudo ou falsa piedade e isso também é uma forma errada de se justificar diante de Deus. Uma pessoa que anda nesse nível de fé, na verdade, só manifesta que ela jamais se converteu, apenas se convenceu de que o Evangelho é verdade. Estávamos debaixo da condenação. O ímpio obstinado ele vai dizer o seguinte: eu não pedi para nascer, então Deus não pode me mandar para o inferno, porque eu não mereço estar lá, porque eu também não pedi para nascer. Essa, na verdade, é uma das maiores falácias que a gente pode ouvir da boca de uma pessoa obstinada. Porque se ele está integralizando Deus nas suas convicções, por que ele não se aprofunda no conhecimento de Deus? É justamente sobre isso que o capítulo 1 de Romanos fala.
Os homens viram a glória de Deus na natureza, tiveram o testemunho de Deus na sua consciência, eles tiveram sim contato com a dúvida, com aquela questão ontológica de buscar a Deus e o sentido da sua vida, sabem que a sua vida não tem um sentido racional sem que a gente considere a presença de um Deus ali, porque pode até falar que Deus não existe, mas como é que a gente vai provar que a alma não existe dentro de um ser humano? Se nós temos uma compleição física que nos aproxima dos animais que não têm a consciência que nós temos, e então como é que eu vou provar que a alma não existe? Explica a alma agora. E a alma é semelhança de Deus, então eu explico Deus na minha própria compleição. Então veja, então quando nós estamos falando que estamos debaixo de uma condenação, nós estamos falando de uma lei que está sobre nós. Assim como Deus existe, a opção por adotarmos a fé em Cristo como a nossa única razão de viver também é uma realidade. E a realidade que está conectada a esta é a seguinte: se você não adorar o Deus que te criou e que te deu a oportunidade de viver, veja que extraordinário. Então eu começo a diversionar, a criar um diversionismo, uma abstração da realidade. Então o Deus que me permite viver para o adorar e para me abençoar, agora é o Deus que está sendo rejeitado porque eu quero viver a minha vida que eu nem teria da maneira que eu quero viver. Então é desse princípio que eu tenho que partir. Por que você não adora a Deus? Por que você não vive diante dos seus mandamentos? Por que você não segue a lei do Espírito de vida? Por que você insiste em viver essa vida amargurada? Porque no interior do homem sem Deus há uma verdade inexorável, que é o quê? Sem Deus ninguém consegue ser plenamente feliz. Então, a condenação, ela é uma realidade, ela é um fato e ela não precisa ser aceita pela mente racional. Ela é uma realidade que parte da soberania de Deus e Deus ele se justifica em nos condenar no futuro pelo fato de nós não querermos a sua graça no presente. Então, ele não será injusto em lançar pessoas no inferno porque ele ofereceu a sua graça. Vamos lá, a nova vida em Cristo é resultado de regeneração. Então, a gente pega a palavra regeneração e a gente pega a raiz da palavra generar. Lembra do Gênesis? Lembra de geração? Isso de genética, de genótipo. Isso vai falando do quê? De princípios. Isso vai falando de começo. Então isso também vai falando de criação, de algo que, ou de alguém que se torna o efeito de uma causa. Então a primeira causa é Deus. Deus é vida. A palavra de Deus diz que ele não é uma vida, ele é a vida. Não há vida que exista que não tenha partido do próprio Deus. Então eu sou gerado. Gerado por Deus? Ah, mas foi meu pai e minha mãe. Eu nasci no dia tal, do meu pai, da minha mãe, da família tal, da origem tal, da genealogia tal. Mas essa genealogia veio de Deus. E ela só gera por uma concessão divina que colocou o sopro da vida dentro de nós. Então agora quando eu falo de re, tem aqui o prefixo re, que sempre vai falar de um novo começo, de um novo fazer, de um novo momento. Então gerados, regenerados. Ou seja, agora eu estou, a partir desse prefixo, na raiz da palavra, eu estou mais uma vez sendo gerado para a vida. Então, a nova vida é resultado desse milagre da regeneração. E assim como a vida pertence a Deus, a regeneração só Deus pode fazer. Inclusive no discipulado, o máximo que a gente pode fazer é levar a pessoa ali bem pertinho da bacia das almas, bem pertinho da madre da igreja, quando abre-se a madre para que ele possa adentrar ao reino de Deus e se integrar ao corpo de Jesus Cristo. É o máximo que a gente pode fazer, mas aquela fronteira que delimita, melhor dizendo, a velha criatura da nova é um ato de fé da pessoa com a vontade do Espírito Santo, é um milagre que vem de Deus. Definição da palavra regeneração, acabei falando aqui, e num sentido teológico, a palavra regeneração, ela tem tudo a ver com o novo nascimento
que Jesus vai falar para Nicodemos no capítulo 3, do verso 1 até o versículo 3, que vai desembocar lá no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa extraordinária! Isso é de Deus, é um milagre que vem justamente direto do Senhor, que só Deus pode fazer. Então, quando Jesus diz para Nicodemos, te é necessário nascer de novo, ele não está dizendo que eu posso nascer de novo, ele está dizendo que eu preciso nascer de novo. Então, esse é um ato que vem diretamente de Deus. A regeneração e a nossa condição de filhos de Deus. Então, já que é um milagre de uma nova criação de Deus, do homem interior que vem à existência diante de Deus e sobre Jesus e em Jesus, agora eu tenho o privilégio, como diz ali, de não ser mais filho da ira, dentre os quais também nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja que extraordinário isso. O texto sagrado nos dizendo que nós agora estamos livres dessa ira de Deus, porque Deus é amor, Deus é justiça. Veja, um pai corrige um filho e ele se torna justo ao corrigir porque ele ama. Se ele só amar e não corrigir, ele não pode dizer que ama, porque o amor não é inconsequente, irresponsável. E a ira de Deus tem tudo a ver com a justiça desse Deus. O homem que vive debaixo do poder do pecado é um homem que desagrada a Deus. E a ira de Deus está sobre ele. E quando falamos de ira, estamos falando de uma eternidade, aonde, como nós falamos em uma outra aula aqui, onde a ira de Deus, Deus onipotente, estando em todos os lugares, no inferno é a ira de Deus que representa Deus lá. Então, aquele que vive debaixo da ira de Deus, ele irá para o inferno. E é para que os homens saiam debaixo dessa condenação que Jesus Cristo morre e a fé em Cristo nos garante o regenerar para que a gente então se torne uma nova criação. Bênçãos advindas da regeneração em Cristo Jesus. E aqui na nossa lição há uma lista aqui, A regeneração permite que desfrutamos da vida de Deus. Uma coisa, gente, é eu estar respirando, eu ter o fôlego de vida, inspirar e expirar. Esse movimento extraordinário que Deus deu a Adão lá no princípio e que acompanha a todos os homens até hoje. Mas a vida de Deus vai falando de algo mais extraordinário. A vida de Deus sendo implantada em nós fala de uma nova natureza, fala de novos pensamentos, fala de uma nova forma de contemplar as coisas à nossa volta, de interagir com a natureza, a visível, física, com a natureza imaterial, espiritual que está à nossa volta, o reino de Deus, o reino das trevas, as batalhas espirituais, a verdadeira virtude que há na palavra de Deus, os ensinos, o conteúdo extraordinário que o Espírito Santo vai nos decifrando, nos permitindo saber que estão incultos na palavra de Deus. Já conversei com pessoas inteligentes, muito mais do que eu e outros que eu conheci, mas que não têm a vida de Deus e quando se deparam com a palavra, dizem que a palavra de Deus ela é muito chata, ela é muito monótona, é uma leitura muito truncada, muito espinhenta, muito áspera, muito condenatória, incisiva. Eles vão dando vários adjetivos para a palavra de Deus e não sentem prazer na palavra de Deus. Agora, quando eu tenho a vida de Deus, a palavra de Deus passa a ser alimento para a minha alma. Ela tem sentido nos meus sentidos e eu agora começo a entender como Deus pensa, como Deus ama, como Deus age, inclusive por que Deus é irado. Eu não enxergo isso de uma forma crítica, de uma forma antagônica à vontade de Deus, de forma alguma. Agora que eu tenho a vida de Deus em mim, eu compreendo por que Deus age assim. É porque Ele me ama, Ele é um Pai maravilhoso, extraordinário, Ele tem ciúmes de mim, Ele é um Deus irado, corajoso, Ele é um Deus cuidadoso, Ele é um Deus protetor, Ele é um Deus salvador, enfim, Ele é um Deus responsável pela minha alma. A regeneração nos concede uma nova natureza.
E aqui você pode comentar com o seu aluno, professor, que inclusive essa nova natureza tem implicações na minha vida física, material. Estou debaixo do poder do pecado ainda, porque o corpo não foi glorificado, e vamos falar disso logo ali adiante. Mas a nova natureza de Deus, pelo Espírito, já começa a trabalhar nesse corpo, e eu já começo a ser transformado num dia a dia, na presença de Deus, e eu vou me tornando agora, o novo nascido vai se tornando uma nova criatura que vai se desenvolvendo para chegar até o dia perfeito, e ele ser o varão à estatura de Cristo, na mesma dimensão que Cristo viveu e pisou a terra nos seus dias. Nós estamos indo nesse desenvolvimento, nessa dinâmica, até chegarmos na mesma estatura de Cristo Jesus. E essa nova natureza, muitas vezes é confrontada pela antiga, e muitas vezes o salvo, ele também erra, ele peca, mas ele peca como filho de Deus. O saudoso pastor Antônio Gilberto dizia que o crente, quando peca, ele chora como filho. O ímpio, quando peca, ele chora como um ímpio, ele chora sem esperança, ele chora com raiva. Por quê? Porque ele não vê auxílio de Deus nas suas mazelas, no seu desespero, na sua ira também. Então ele chora sem esperança. O filho de Deus, ele cai e peca, mas ele pede perdão. Ele sofre a justiça de Deus, muitas vezes, como um pai, e recebe até as suas palmadas. Mas ele sabe que aquilo é para o seu bem, e a nova natureza vai comunicando que esse Deus perdoa. Não como indulgente, porque ele vai nos dando um privilégio de pecarmos, e a gente pode pecar dissolutamente, porque agora somos filhos de Deus. Não, não podemos brincar com a graça de Deus, mas a nova natureza é que nos faz levantar, querer corrigir, querer recomeçar, querer andar de novo, seguir adiante. Um novo coração, como diz Jeremias ali, um novo entendimento das coisas. É uma nova forma de pensar, de ter juízo sobre as coisas. E muito cuidado com as surpresas da vida, para que a velha criatura não apareça e não fale no lugar da nova, no dia de um juízo, de uma confrontação, de uma indisposição no trânsito, de um dia de uma notícia ruim. Você não está passando um bom momento financeiro, profissional, emocional, e de repente naquele momento a velha criatura fala. Não, deixe o novo coração sempre estar disposto a representar você nessa nova vida. A regeneração causa em nós uma nova criação, como já falamos aqui. Tudo se fez novo. Vamos continuar? Então, aqui no terceiro tópico, a nova vida em Cristo, a conduta do discípulo. Agora falamos da regeneração, falamos do domínio do pecado que já não tem mais poder sobre nós, falamos da nova criatura, da revelação de Deus no homem interior, da nova natureza, da nova mente, da nova composição, da nova criatura, e vamos agora falar da vida prática. A nossa conduta em relação ao corpo. Veja bem, nós tivemos muitos embates antigamente, sobre questão de usos, sobre questão de costumes. Haviam aqueles evangélicos, crentes, cristãos, que diziam que nós não precisávamos ser tão radicais com as questões do corpo, porque Deus só queria o coração, era uma máxima que alguns tinham. No céu não entra carne e sangue, etc. e tal. E existiam aqueles que iam a um extremo, até muitas vezes de radicalidade, com a questão de uso, costume, de asepsia do corpo, e levando a pessoa a, inclusive, sentir nojo da natureza humana, etc. e tal. O que eu posso deixar para você, professor, aqui como um conselho teológico? A salvação é uma salvação que nos leva a uma nova natureza, e ela forma também um homem completo. A salvação é para o homem completo. Se ele é corpo, alma e espírito, a salvação de Deus é no corpo, é na alma e no espírito. E veja que nós temos aqui uma questão do corpo glorificado. Não seremos anjos lá, seremos seres espirituais. Os anjos são espírito, são espirituais. São anjos da forma como eles são, e lá na glória veremos como eles são de fato. Mas nós, no eterno e perfeito estado, quando estivermos diante de Deus e adquirirmos a vida eterna, nós seremos seres glorificados. Estaremos em uma outra dimensão que nós chamamos aqui de espiritual. E nós seremos o que somos aqui. É o corpo que será glorificado. E aí então eu busquei aqui um texto
um querido irmão chamado Nathan Rufino, que você pode colocar ali no Google e você acha ali sobre corpo espiritual. E ele faz aqui um texto que eu queria compartilhar com você. Ele diz assim, a pergunta, o corpo glorificado será um corpo físico? Resposta, quando a Bíblia fala que o nosso corpo será glorificado, isto significa que o corpo será tomado pela glória de Deus. Ou como diria Paulo, nos manifestaremos em glória, Colossenses 3 e 4. Aqui tem um errinho no texto dele, ele colocou 3 e 5, mas é Colossenses 3 e 4. Paulo dizia que seremos glorificados lá em Romanos 8 e 17, ou que a glória será revelada em nós, Romanos 8 e 18. Observe bem que a glória não será revelada para nós, mas em nós. Está vendo? Então o corpo ele precisa ser respeitado nessa questão da soteriologia, da salvação, porque o corpo será glorificado, transformado. Então a salvação de Cristo também é para o corpo. Paulo está falando sobre a transformação do nosso corpo para que seja semelhante ao corpo da glória de Cristo, como diz aqui Filipenses 3, 20 e 21. A expressão corpo glorificado significa que continuaremos com o nosso corpo, mas em um estado de glória. Agora, nessa vida, temos um corpo natural, fraco, corruptível, mas depois teremos um corpo espiritual, poderoso e incorruptível, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 42 a 44. E aí ele fala de Lucas lá, quando ele diz para os discípulos, depois que Jesus está ressuscitado, para os discípulos tocarem nele, que ele tem carne, que ele tem osso, olha só, pode vir aqui, me toquem, vejam que um espírito não tem carne e osso. E aí aqui Romanos 8, 29 diz que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho, e vários outros textos que ele coloca aqui. Então, gente, quando nós falamos do corpo, precisamos pensar e levar os nossos discípulos a pensarem nas suas responsabilidades com o corpo, com o zelo daquilo que Paulo também vai chamar de templo do Espírito Santo. E aí nós temos hoje no mundo moderno várias questões, que são questões morais e éticas, como por exemplo as tatuagens, as mutilações, as cirurgias plásticas e academias, suplementos, alimentação. E nós temos tanta coisa para estimularmos o nosso discípulo, ou tantos temas, não coisas, temas que nós temos para abordar com os nossos discípulos que vão trazendo responsabilidade sobre o nosso corpo, o bom uso do corpo, nas questões também sexuais, etc. e tal, de santidade. E aí, então, a forma como trataremos, como cuidaremos e preservaremos o corpo. Então, quanto mais conhecendo a palavra, mais perto de Cristo, mais cheios do Espírito Santo, mais no convívio da igreja, nós vamos nos acomodando num padrão cristão que vai agradar a Deus no corpo. A nossa conduta em relação às palavras, e aqui no texto da nossa lição, tem uma frase de William Shakespeare que é interessante, é melhor ser rei do teu silêncio do que escravos das tuas palavras. Um cristão, ele precisa ser comedido. E aqui nós precisamos entrar na questão do caráter e também da nossa personalidade. A persona, ela é formada por caráter ou características, e ela também tem os seus temperamentos, e elas têm também as suas heranças herdadas e adquiridas. Heranças genéticas mesmo, que influenciam na personalidade dos filhos, né, dos netos e dos parentes de uma família que tem um determinado comportamento. Então, nessa construção da personalidade humana, essa construção ela deve ser confrontada com a palavra de Deus. E se nós temos uma característica de sermos muito falantes e sermos de conversa, a gente precisa entender que daqui para frente, com Cristo, nós precisamos ter como conteúdo das nossas conversações as verdades do reino de Deus. Falamos logo ali atrás sobre a mente de Cristo, como a mente de Cristo processa todo esse conhecimento da natureza de Deus dentro de nós. Então tem coisas que nem convém um cristão abrir a boca para falar, dar opinião acerca de coisas da secularidade, dos costumes humanos.
notícias, jogos, campeonatos, essas coisas. Ah, pastor, mas você está falando que isso tudo é pecado? Não estou falando que nada é pecado, estou falando que essas coisas não convêm e não devem habitar o ideário, a imaginação, a mente de um cristão. Um cristão ele deve estar ocupado 24 horas por dia na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite, e ganhando almas, praticando a caridade, seguindo as pisadas de Cristo, o modelo de Cristo, imitando Jesus. E aí então você, quando pensa em Cristo como teu paradigma, teu modelo, você vai ter ali o padrão exato de como você deve proceder, inclusive com as palavras. E aqui na lição vai falando aqui sobre juízo, sabedoria, a língua dominada, sobre a edificação que vem através das palavras. Agora nós temos a nova vida em Cristo em relação à nossa mente. E é muito lindo nós estudarmos isso aqui. Por quê? Porque a maioria dos demônios e das prisões humanas, elas estão no universo da mente, da ignorância. Quando uma pessoa ela é livre da ignorância, ela então está livre para viver uma nova vida, numa outra dimensão, de uma forma extraordinária. Voltando aqui, tinha mudado. Então aqui quando vai falar sobre a nova mente, a gente vai, por exemplo, observar, como eu coloquei aqui, o padrão cristão. Então, Jesus como paradigma. Jesus faz uma observação acerca das nossas atitudes. Ali em Mateus, por exemplo, ele vai dizendo, olha, vocês viram falar ali sobre o adultério, tal, mas eu digo que se cobiçar, ele já adulterou. Então Jesus vai além, ele vai falando, por exemplo, sobre atos de consciência, não só atos externos. Por quê? Porque quando nós estamos analisando exterioridades, nós podemos entrar no campo da hipocrisia. Nós podemos entrar aqui no campo das máscaras e vivermos na dimensão da teoria dos papéis, criarmos personagens. Há pessoas que criam personagens e se tornam mitômanas, elas desenvolvem um personagem para si, elas assumem aquela identidade do personagem e elas começam a viver numa dimensão de mentiras. E Jesus está dizendo que nós cristãos não podemos cair nessa esparrela, que o mundo está cheio, que tem um nível de loucura nas pessoas sem Deus, que é uma realidade que você pode observar. As pessoas elas vivem e você olha e diz assim, mas não pode, isso aqui é impossível de acontecer. É por quê? Porque elas estão vivendo degradadamente em um nível de loucura. E Jesus quer sarar isso na nossa nova vida. Então ele vai trabalhar a nossa consciência e vai falando de atos de consciência lá dentro da nossa consciência. Então ele está buscando uma santidade interior, uma santidade na origem das ações. Naquilo que manifestadamente é o quê? A causa das nossas ações exteriores. Não é que ele está salvando o coração, ele salva o homem completo, o corpo faz parte da salvação. Mas agora aqui esse coração ele deve estar dominado por Deus, por quê? Porque se eu não domino o coração, eu não vou cumprir aquilo que diz lá em Provérbios 4, 23, se não me engano, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Então é de lá que vem a origem de todos os erros que se realizam na exterioridade. Então, o discípulo deve cuidar do seu caráter, do seu homem interior, das motivações que ele vai cultuando, né? Que ele vai valorizando, para que ele não seja vítima de pecados que nasceram dentro do seu coração. O apóstolo Tiago vai dizer que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então vamos formar aqui uma estrutura de pensamento doutrinária, vamos criar aqui um padrão de vida cristã que vá rompendo com velhos hábitos e vá gerando dentro de nós o desejo pelo reino de Deus e a sua justiça. Então a nova vida em Cristo, a prática das virtudes cristãs. E aqui em relação às pessoas, vamos ver aqui o que vai dizendo aqui, aquilo que eu marco para você, para a gente acrescentar um pouquinho a nossa lição. O que seriam virtudes então? Lembra daquela mulher que tocou na orla do vestido de Jesus e ele disse que saiu virtude?
Eu lembro de uma centelha de energia, um impulso, algo poderoso, algo extraordinário, algo cinético, algo que vai me movendo. Então a nova vida em Cristo vai falando de virtudes, de forças, de potências cristãs que devem ser geradas dentro de nós e que vão nos abençoando diante do quê? Das pessoas. E aqui em negrito na lição vai falando que nós somos cidadãos dos céus e que somos também cidadãos da terra. Então nós precisamos trabalhar a nossa mente nesse equilíbrio de pensarmos com a mente nas coisas de Deus e estarmos com os pés aqui na terra. E também precisamos equilibrar aqui a realidade factual que o quê? Que os valores do reino de Deus não são cultuados no reino da terra. Então você que é empresário, você que é empreendedor, você que é funcionário de uma empresa privada, você que é funcionário público, você então vive numa égide de leis naturais e humanas, e você vai ver que por trás das leis, as estruturas humanas muitas vezes requerem que você seja o quê? Seja uma pessoa contraventora daquelas leis humanas, que são criadas em padrões éticos e morais excelentes, mas que na verdade é impraticável naquela velha criatura humana que está ali. E a gente vê que sempre quem anda no curso do mundo é que se dá bem, como diz no mundo, né? Aí o cristão muitas vezes sofre porque ele não quer se dar bem segundo o curso do mundo. Mas ele também vive nesse mundo. E como agir com as leis excelentes do reino de Deus aqui na terra? É complicado, mas o Espírito de Deus ele vai nos dando graça. O bom de tudo isso, lá no finalzinho, é que quando a gente pensar que somos cidadãos dos céus, mas que vivemos aqui na terra, o impacto dessa forma de pensar lá em cima, aqui embaixo, é excelente. Quando lá na calada da noite, quando lá na solidão, as pessoas que lidarem conosco verão que nós somos diferentes, temos hábitos diferentes, princípios diferentes, valores diferentes e que, na verdade, a gente não anda segundo o curso do mundo e é sempre abençoado. Aparentemente, aquilo que dá certo no mundo para eles, para nós dá errado. Mas lá na frente, o que dá certo para ele é destruição no final. Aquilo que deu errado para nós aqui é bênção lá na frente. E eles vão vendo que lá no final, sempre nós estamos com a razão. Então, nos teus relacionamentos com as pessoas do mundo, com os ímpios, com as pessoas caídas, você sempre deve resistir ao máximo e representar o reino de Deus que já está dentro de você ali no mundo. Então, nós temos aqui em relação à família e à vida cotidiana. Em relação à família, diversas são as recomendações que encontramos na Bíblia e que devem ser consideradas por nós e em nossa vida. As Escrituras ensinam que os filhos devem honrar seus pais, que os pais devem criar os seus filhos de forma correta, e o casal deve ter uma vida conjugal marcada por harmonia e respeito. Então, a questão da família no mundo moderno é algo que está infelizmente recebendo ataques que nós olhamos assim e não entendemos por quê, aparentemente. Mas quando vamos para a palavra a gente entende. É que o mundo é movido pelo príncipe desse século que sabe que se destruir a família, ele irá destruir a humanidade com certeza. E aí você percebe que você, discipulando vidas, você adentrará em muitos lares, aonde você vai se deparar com pessoas que já estão na segunda, na terceira aliança. Você vai ver ali um desequilíbrio na questão parental, porque há padrastos, há enteados e aquela coisa do mundo moderno de hoje em dia. E você deve ter um equilíbrio de Deus muito grande. Exercer misericórdia, exercer paciência, longanimidade. E você deve oferecer a essas pessoas que já têm um coração magoado, que já têm um paradigma na alma imenso, de saber que lá no fundo vivem uma vida que infelizmente não é aquilo que foi projetado lá no começo das duas vidas, do homem e da mulher, etc. e tal. Você deve então ser um instrumento de Deus para abençoar aquela casa, para trazer vida e esperança, reafirmar essa nova aliança,
cauterizando toda a possibilidade de a maldição acontecer mais uma vez e aquilo que foi um erro terrível no passado acontecer novamente, aconselhar essas pessoas a nunca mais, né, permitirem que o divórcio, que o extravio da aliança aconteça novamente, para que não vire um padrão, para que não vire uma iniquidade na vida destas pessoas. Então Deus está te colocando lá, professor, para que você tenha essa capacidade de ensinar os teus discípulos a viverem uma nova vida agora, representando a família. E depois nós temos a vida em relação à igreja. Então a igreja é a agência de Deus na terra e nós, os que desfrutamos de uma nova vida pela fé em Jesus, somos os seus agentes. Então aqui em negrito está aqui, trabalharmos na sua obra. Nós somos ovelhas do pasto de Deus. Nós somos membros da igreja. A igreja no grego fala de eclésia, fala de comunhão de pessoas que são tiradas para fora, que vão pensar da mesma maneira dali para frente, que vão decidir o melhor para elas, como era o caso na antiga Grécia, na democracia deles, quando eles decidiam as coisas da cidade em praça pública, eram chamados para fora, se tornavam igreja. Assim nós somos chamados para fora para nos unirmos em Cristo. Essa história de igreja solitária e universal, essa coisa de eu ser igreja em casa, essa coisa de eu ser igreja, eu sou igreja indivíduo, isso não existe porque não há igreja individual. Só há igreja em coletividade, começando por 2 ou 3, como diz Jesus. Então, estar com a igreja, estar em comunhão é algo necessário. E é algo que repercute na humanidade, não na superficialidade ou na tecnologia das redes sociais, como é o caso de nós aqui, que estamos nos comunicando através do YouTube. Por mais que eu estou falando, você está me ouvindo, estamos falando a mesma palavra, o Espírito que está em mim está em você aí, mas nada supera a comunhão física, humana, pessoal, um abraço, um sorriso, não é verdade? A comunhão dos santos diante de Deus, louvando o nome do Senhor, você vê no teu semelhante o reflexo de si mesmo e de Deus, imagem e semelhança, e a glória de Deus tomando conta de nós. A igreja é o corpo de Jesus, é o melhor lugar para nós estarmos. E uma pessoa que nasce de novo, que luta contra essa realidade e prega algo contrário a essa ideia, infelizmente ela está longe do Espírito da graça, e quem está falando na boca desta pessoa não é o Espírito Santo, é o Espírito do nosso inimigo, do nosso adversário, do ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Então veja, a conclusão, sabermos sobre como era a nossa condição antes de recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, nos possibilita entendermos o valor do que Jesus fez por nós. Nossa profunda gratidão nesse sentido é o que Deus espera de nós, como diz lá no Salmo 103. A regeneração, obra realizada pelo Espírito Santo, permite que nos livremos das antigas práticas e condutas e vivamos uma vida frutífera em Cristo Jesus. Aqui está a prática, dê pausa aí e fale com o seu aluno, reflita na prática da nossa lição. Aqui estão as pessoas envolvidas, pedimos que você ore, que você interceda por essa equipe extraordinária. E aqui está, então, os nossos créditos. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde. Até a próxima aula, em nome de Jesus.